Palavra que Deus trouxe ao profeta Jeremias. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 25, no versículo 29 em diante. Pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome, eu começo a trazer a calamidade. E haveis vós de ficar totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a tua voz desde a sua santa morada. Bramirá fortemente contra a sua habitação, dará brados como os que pisam as uvas contra os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda contra as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde as extremidades da terra até a outra. Não serão pranteados. Eu vou parar até aqui, porque essas partes para frente aqui ainda não foi dessa vez que está acontecendo, não. Então, você vê que aqui nessa palavra tem algumas coisas aqui que coincidem com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Questão aí do vírus chinês, que tem passado de nação para nação, né? E uma coisa interessante é que no versículo no 29, onde nós começamos a ler, está falando que ele traria juízo sobre a nação de Israel, mas que as demais nações não ficariam impunes. Você pode ler esse capítulo aqui um pouco antes dessa parte que nós começamos a ler, para cima, que está falando sobre o juízo de Deus sobre a Babilônia, a qual Deus usou para aplicar juízo em Israel. Talvez alguém possa falar assim, mas Deus vai usar um vírus que talvez foi até criado num laboratório lá na China e deixar que esse vírus aplique juízo em toda a terra, um vírus comunista? Isso é possível, sim. Deus levantou a Babilônia, um país idólatra, um povo cruel, um povo ímpio, imoral, para vir aplicar juízo em Israel, em Judá, por causa do pecado deles. Eles estavam cometendo toda sorte de injustiça, envolvidos com idolatria, envolvidos com cultos a entidades espirituais que na verdade são demônios. A Bíblia deixa bem claro isso. Você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 10. Eles estavam envolvidos com essas coisas, todo tipo de injustiça, uns contra os outros, ganância, avareza, esqueceram-se de Deus, deixaram de adorar a Deus, de servir a Deus, de prestar culto e reverência a Deus, de observar os mandamentos do Senhor, e Deus mandando os profetas para avisar. Jeremias mesmo foi muito usado para alertar o povo, e ele começava de manhã e até de noite, no outro dia começava de manhã e até de noite, e dia após dia avisando. Muitas vezes eles espancaram eles,
ameaçaram matá-lo, jogaram eles em cisterna, em poços que estavam sem água, né? E tantas outras coisas fizeram, deixaram ele preso, deixaram ele sem comida, castigaram ele de todo jeito, só não matou ele porque Deus não permitiu. Mas aqui mesmo no capítulo 27, você vai ver que ele foi trazer uma mensagem ali na porta do templo, e os sacerdotes, que eram as autoridades religiosas, se levantou contra ele e queria matá-lo. Se não fosse Deus usar ali os anciões, eles teriam matado Jeremias por estar trazendo uma palavra de juízo. É difícil você ver hoje em dia as pessoas que estão à frente dos trabalhos, que foram separados de Deus para pregar o evangelho, falarem de juízo. Jesus, ele é o Salvador. O nome dele em hebraico é Yeshua, que significa livramento, que significa salvação. O nome de Jesus significa Salvador. O próprio nome dele diz isso. Ele é o Salvador. E como está escrito aqui em Atos, deixa eu ver se é aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Jesus é o Salvador. Mas ele não é só Salvador, ele também é juiz. E isso é que eu tenho dito que os pregadores têm omitido. Essa parte, as pessoas têm engolido essa verdade. Jesus é o Salvador, sim. É o único, através do qual podemos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus. Se houvesse uma possibilidade de alguém ser salvo sem Jesus, Jesus, que é Deus encarnado, não precisaria ter vindo. Ele veio porque ele é o único Salvador. Não existe outro Salvador fora de Jesus. E aqui é o que essa palavra aqui está dizendo, né? Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. E aqui no capítulo 10, quando Pedro chegou ali na casa do Cornélio, ali no capítulo 10, versículo 42, está escrito que ele é Salvador, mas ele também é juiz. Está falando aqui, ó, que por Deus ele, vou começar daqui, ó, e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é juiz também, né? E uma coisa que todos precisamos saber é o seguinte, que todos na terra iremos passar pelo julgamento, tanto os salvos quanto os perdidos. Os salvos vão passar por julgamento para receber galardão, e os perdidos vão passar pelo julgamento para qualificar o tipo de castigo, porque já está perdido. Esse aí é o grande trono branco. Jesus é o juiz. E ele aplica juízo na terra, como está escrito aqui, nesse texto que nós lemos em Jeremias, no capítulo 25, do 29 em diante, nós lemos ali, né, que todas as nações iam passar por juízo. E nós estamos vendo agora todas as nações passando por juízo, né? E eu quero trazer também outro texto aqui, que confirma esse texto aqui de Atos, que Jesus também é juiz. Aqui, naquela parábola das 10 minas, está lá em Lucas
no capítulo 19, ele deu 5 minas para um, 5 minas para outro e 2 minas para um terceiro, uma mina para um terceiro, não é? Eu não tô lendo o texto aqui não, vocês podem ler em casa, é no capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas, e quando ele voltou, que ele foi para receber o reino, quando ele voltou, ele foi fazer o acerto de contas. E aquele que tinha recebido, deixa eu ver, são 10 minas, 10 minas. Recebeu um que recebeu 10 minas, outro recebeu 5, outro recebeu uma, né? O que recebeu 10 tinha trabalhado com a mina e tinha produzido mais 5, mais 10, quero dizer. E ele então entregou 20 minas, né? E um outro que tinha 5 agora tinha 10. O Senhor falou tanto com aquele que tinha recebido no início 10 minas, quanto aquele que recebeu 5, que trabalhou com elas e multiplicou elas, que eles iam ter 10, deixa eu ver aqui, 5 minas, aí o que rendeu 10 minas, ele deu para ele terá autoridade sobre 10 cidades, e o outro sobre 5 cidades. E quando ele foi acertar com aquele que tinha ficado com uma mina, ele se desculpou e tudo, mas disse que tinha enterrado a mina, ou seja, não tinha trabalhado. É preguiçoso, né? Preguiça é pecado. É aquele que Deus não chamou ninguém para ficar à toa. Se você não tem nenhum ministério na igreja, você acha que não tem, mas você tem sim. Você tem um ministério de intercessão, de estudar a Bíblia, de evangelizar. Se você não está fazendo nada disso, você está em pecado. Está em pecado, e o juízo de Deus vem. Né? Deus não chamou ninguém para ficar à toa. Deus chama as pessoas que estão ocupadas para trabalhar. Pode observar aqui nos evangelhos, que você vai observar essa verdade. E então, para finalizar aqui, comprovando que Jesus também é juiz, ele foi depois que pegou o talento daquele lá e deu para aquele outro que já tinha 10, né? Ele mandou chamar todos aqueles que tinham se oposto a ele, quanto a reinar sobre eles. No versículo 27, quanto porém a aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Pena capital. Isso aqui, essa parábola aqui, é um tipo de Jesus, está falando de Jesus, né? Que ele que distribui os talentos, ele que recompensa, ele que também aplica o juízo. É o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. Então, esse juízo que está vindo aqui, muito bem claro aqui nessa palavra que nós estamos lendo aqui em Jeremias 25, que passará de nação para nação e alcançará todos os moradores da terra, não é? O que fazer? E eis que no versículo 32, e eis que o mal passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra, trazendo morte, pânico, terror, deixando todo mundo preso em casa, né? Os mortos não podem ser pranteados, né? E as consequências disso tudo é a quebradeira, é os prejuízos, é o desemprego, é a fome e a miséria no mundo todo. Consequência dessa tragédia, né?
E como se faz para se livrar disso? A única maneira de se livrar disso é como os hebreus se livraram do destruidor que Deus mandou sobre o Egito. Com o sangue do cordeiro nos umbrais e na verga da porta. Como é que se faz hoje em dia isso? Recebendo Jesus como único e suficiente Salvador. Mas eu sou crente já. Mas quem sabe você é crente e está como aquele que pegou e escondeu o talento. Aí vai receber juízo. Então, e quem sabe é crente, mas não observa a palavra de Deus. Como os israelitas eram servos do Senhor, mas não observavam a palavra de Deus. Diz, eu sou cristão, mas não obedece a palavra. Tem juízo. Então o que tem que se fazer? Tem que consertar. A pregação de Jeremias, quando ele anunciava que viria o juízo, era chamando as pessoas ao arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende, olha só o caso lá na história de Jonas. Leia o livro de Jonas. O Senhor Deus levantou Jonas e mandou ele pregar lá em Nínive. Ele chegando lá em Nínive, não quero nem falar a questão da baleia, aquela coisa toda, do grande peixe, não. Vamos direto a Nínive. Chegando lá, ele pregou, chamando o povo ao arrependimento, pregando o juízo de Deus durante 3 dias. E o povo se arrependeu, até o rei desceu do seu trono, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça, jogou poeira sobre si, e se arrependeu e se humilhou diante de Deus, e chamou e conclamou um jejum em toda a cidade. E todo o povo jejuou, até as crianças e os animais. E Deus se arrependeu do mal que tinha já decretado sobre eles e revogou aquela praga, aquele mal, aquela destruição. Deus faz isso. Se a gente se arrepender, se a gente consertar com Deus, isso é para todos nós erramos, todos nós pecamos, nós não somos perfeitos. Nós temos que estar com o coração contrito e quebrantado e se humilhar diante de Deus em oração, em estudo da palavra e aplicação da palavra na nossa vida, e entrega a Deus. Nós precisamos nos entregar a Deus, o melhor para Deus. Deus não quer saber de sobra, não. Deus quer o melhor da nossa força física, o melhor do nosso intelecto, o melhor das nossas emoções, o melhor dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, o melhor Ele quer para Ele, porque Ele deu o melhor para nós. Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, Deus deu para nós. E se nós recebemos Ele em nós, recebemos vida à abundância. O maior prazer que alguém pode ter é ter Jesus habitando dentro de si através do Espírito Santo e ser um instrumento de Deus na terra. Aleluia! Porque a pregação do Evangelho não são meras palavras jogadas no ar, não. Isso é Espírito e é verdade. É Espírito e é vida. O Senhor Jesus disse. Por quê? Porque Ele é a palavra. Jesus. Ele é a palavra. O mundo todo foi criado através da palavra. Ele é o Criador. E quando Ele está em nós e nós falamos a sua palavra, essa palavra é viva. Quando ela bate de encontro à pessoa, tem um impacto. É uma substância celestial. Algo que nós não podemos compreender, entender, nem medir, nem ver. Mas nós sentimos. Essa palavra é impactante, ela bate em nosso coração e ela opera mudança, opera vida, ela opera cura, libertações, solução de problemas, abertura de portas, ganho de causas, a vitória, a vida, o livramento, Deus tem para todos nós. Então receba a palavra de Deus, vamos todos nos consertar com Deus. Vamos voltar a Deus, vamos nos entregar a Deus, vamos buscar a face do Senhor em adoração. As igrejas, a maioria, estão fechadas no mundo inteiro. Mas nós temos as nossas casas, nós temos os nossos joelhos, nós temos a Bíblia Sagrada. Quem não tem a Bíblia em casa, hoje nós temos na internet, eu mesmo estou usando aqui a Bíblia da internet, né? Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.